Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O evangelho deste dia é de Lucas 17, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhes amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo: eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o evangelho desta segunda-feira começa nos falando dessa situação, que na nossa vida, no nosso meio, nós vamos ter essa experiência do escândalo, mas ele nos chama a atenção para tomarmos cuidado, para não sermos o causador do escândalo. É isso que o Senhor nos fala nessa segunda. E aí ele nos orienta mais ainda. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um só dia, e 7 vezes vier te dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Então, nessa segunda-feira, o Senhor nos ensina isso, a termos o cuidado para não causarmos escândalo, mas também a repreendermos o irmão quando vemos ele pecando. E ele diz mais: se ele se converter, perdoa-lhe. Então, o Senhor nos alerta para isso. Os escândalos não são bons, não são bons, de tal forma que o Senhor fala que melhor seria que amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse no mar, do que ser o causador de um escândalo. Mas o Senhor nos alerta também que, como irmão, quando nós vemos o outro pecar, nós devemos repreender. O discípulo, aquele que conhece as Escrituras, não pode se omitir diante do erro. Não. Ao contrário, o Evangelho nos diz que essa repreensão leva o irmão à conversão. E se ele se converter, você devemos perdoar. E se ele errar 7 vezes no dia e 7 vezes pedir perdão, nós devemos perdoar. Então hoje, o Evangelho desse dia nos ensina isso. Que devemos ter cuidado para não causar escândalo, devemos estar atentos para repreender o irmão e que devemos estar sempre dispostos, sempre abertos a perdoar, liberar o perdão, sempre, infinitamente. Mas isso não é algo fácil. Por isso os discípulos falam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí Jesus fala para mim e para você, como ele disse àqueles discípulos, Vós já tendes fé, mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela é fé. E se nós confiarmos, nós podemos dizer à dificuldade, lança-te ao mar e ela vai se lançar. Então o Senhor vem me dizer, para mim e para você, que uma fé, mesmo pequena, mas firme, ela causa
em nosso meio os milagres. Mas não a fé em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, mas a fé no Senhor. E é essa fé no Senhor que, mesmo pequeno, opera milagres. Mas nesse dia nós somos chamados a lembrarmos o que é fé. Fé é a firme certeza, é o firme fundamento, o alicerce firme de confiarmos, de acreditarmos e esperarmos, mesmo naquilo que não vemos, por aquilo que não vemos. Então, mesmo que não vejamos, que não tenhamos certeza, o Senhor nos convida a confiarmos. E é nessa confiança que perdoamos, nessa fé que o Senhor age. É nessa fé também da ação do Senhor que nós somos convidados a repreender o irmão quando ele pecar. Essa mesma fé que nos alerta para não sermos motivo de escândalo, causa de escândalo. Então que possamos pedir ao Espírito Santo nesse dia: vem Espírito Santo, fortalece a minha fé, dai-me uma fé firme, dai-me uma fé firme, uma fé que se traduza na vida. Então que possamos pedir ao Espírito Santo nesse dia: dai-me, ó Espírito Santo, uma fé firme, que me abra para repreender o irmão, que me conduza também para perdoá-lo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.